Olá, meu nome é Gabriel Camargo, eu sou médico cardiologista, trabalho aqui no Rio de Janeiro com imagem cardíaca na Casa de Saúde São José e no Instituto Nacional de Cardiologia. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a interpretação do laudo dos exames de angiotomografia de coronárias e score de cálcio. Bem, então o objetivo desse vídeo é apresentar quais são as informações que com maior frequência estão contidas nos laudos, né, desses dois exames, de que forma elas são obtidas e que importância clínica elas têm. Bem, então vamos começar falando do score de cálcio. O score de cálcio é um exame quantitativo, então todas as informações contidas nesse exame são números, né? Tem o próprio score de cálcio, o percentil do score de cálcio e algumas vezes a idade arterial. Então vamos começar falando do score de cálcio propriamente. Tá? Só relembrando, o score de cálcio ele é uma tomografia do coração, sem contraste, adquirida sincronizada ao eletrocardiograma. Tá? O objetivo aqui não é olhar o lúmen da coronária, no interior da coronária, é só detectar se existem ou não calcificações nesses vasos. A análise é feita utilizando softwares que detectam automaticamente pontos na imagem que devam corresponder a cálcio. O usuário ele apenas sinaliza quais dessas marcações de fato estão nas coronárias, e o computador então faz o cálculo do score de cada uma dessas lesões que a gente aponta para o programa que estão de fato numa coronária. Ele calcula esse score levando em consideração a área da lesão e o ponto de maior intensidade de sinal, né, um método que foi proposto por Agatston já há vários anos atrás. Por isso também esse score algumas vezes é chamado de score de Agatston. Bem, é comum que ele seja apresentado dessa forma, ou seja, o score ele é colocado por território, tronco da coronária, descendente anterior, CX e coronária direita. O score de cálcio propriamente é o somatório de todos esses scores individuais. Embora exista alguma utilidade para a gente utilizar o score de um território específico para tentar refinar um pouco mais a predição de risco ou tentar correlacionar com doença obstrutiva, o valor mais usado e mais estudado é, sem dúvida, o somatório de todos esses territórios, que é o score de cálcio. Bem, então, hoje, em 2017, a gente já está mais do que estabelecido qual o papel prognóstico que o score de cálcio tem. Temos já dezenas de estudos que já acompanharam dezenas de milhares de pacientes durante vários anos em busca de vários tipos de desfecho, enfim, incluindo morte, infarto, necessidade de revascularização, surgimento de angina e etc. E o que todos esses estudos mostram de uma forma bastante consistente é que, conforme o score de cálcio aumenta, junto com ele aumenta o risco de todos esses eventos. Só para ilustrar, eu trouxe aqui o resultado de um estudo um pouco mais recente, de 2015, e acompanhou quase 10 mil pacientes por uma mediana de segmento de 15 anos, então um segmento bem longo, e o que esse estudo mostrou foi que mesmo após 15 anos do exame ter sido realizado, aquele valor que você mediu lá atrás ainda é um excelente preditor do que vai ocorrer nos anos que vêm. Aqui nós temos o score de cálcio dividido por faixas, né, 0, 1 a 10 e assim por diante, e nesse estudo o único desfecho avaliado foi mortalidade geral. E o que a gente vê é que ela vai aumentando conforme vai aumentando o score de cálcio, nenhuma surpresa. Esse valor, além dele ele é apresentado de forma absoluta, mas ele costuma ser utilizado na prática de forma categórica, ou seja, nós dividimos o score de cálcio em categorias de risco, baixo, intermediário ou alto, como a gente já está habituado a fazer com ferramentas clínicas de estratificação de risco. Então, em se tratando do score de cálcio e usando os mesmos pontos de corte que a gente costuma usar para as ferramentas clínicas, ou seja, baixo risco seria uma incidência de eventos cardíacos maiores, menor do que 10% em 10 anos, risco intermediário ficaria aqui entre 10% e 20%, e o alto risco acima de 20%. E os pontos de corte, né, do score de cálcio para determinar justamente essas faixas de risco são esses daqui. O baixo risco, então, fica abaixo de 100, sendo que o 0 é o extremo baixo risco, uma situação particular. O risco intermediário fica nos scores entre 100 e 400, e o alto risco, em geral, acima de 400. Alguns estudos mostram que o alto risco já começaria até na faixa de 300, mas é mais comum a gente dividir dessa forma que eu apresentei aqui. Então, esse é o score de cálcio absoluto, é um dos mais poderosos marcadores de prognóstico que a gente tem quando se trata de doença cardíaca. Vamos falar um pouquinho agora sobre a outra medida que costuma ser apresentada, que é o percentil.
Tá? Eu vou falar sobre ela usando um exemplo. Então, vamos imaginar que um paciente de 45 anos, homem, branco, fez um exame de score de cálcio e teve o seguinte resultado, 40. Tá? Então o score de cálcio dele é 40, por isso que eu acabei de mostrar, ele estaria na categoria de baixo risco. Bem, a gente pode contextualizar um pouquinho mais esse score de cálcio, a gente pode refinar um pouco mais esse valor e procurar avaliar o percentil dele. O que significa fazer isso? A gente pega uma base de dados, uma das mais utilizadas é a base do estudo MESA, que é o estudo multiétnico da aterosclerose, e a gente compara o score de cálcio que a gente encontrou nesse paciente com o que a gente esperaria encontrar num paciente de mesmo sexo, mesma faixa etária e mesma etnia. Então, nesse caso aqui, um paciente com esse perfil, a gente tem essa distribuição aqui do score de cálcio na população. Então, o que esse gráfico aqui está mostrando? Em primeiro lugar, a gente vê que quase 75% dos pacientes com esse perfil têm um score de cálcio igual a 0. Bem, só 25% tem um score de cálcio maior do que 0. E esse paciente está no percentil 90, ou seja, 90% das pessoas com o seu perfil tem um score de cálcio menor do que o seu. E apenas 10% tem um score de cálcio igual ou maior. Bem, mas então o que isso quer dizer? Ou seja, o percentil é alto, ou seja, então será que ele é de alto risco? Será que o score de cálcio errou? Não é bem isso. O score de cálcio ele está correto, o valor é 40, isso significa que nos próximos 10 anos a chance desse paciente ter um evento maior estaria abaixo de 10%. O que o percentil está nos dizendo é algo a respeito do comportamento da aterosclerose nesse paciente. Ou seja, ele tem um comportamento bem diferente de pessoas que têm o mesmo perfil. Vou tentar ilustrar isso um pouquinho melhor. Vamos imaginar aqui a gente tem a curva do percentil 90 em relação ao score de cálcio com o passar dos anos. Tá? Então hoje esse paciente está aqui no valor de 40, ele tem 45 anos, ele tem um score de cálcio de 40 e ele é branco. Bem, então hoje, de fato, ele é um paciente de baixo risco. Mas se a gente imaginar que nada mude na vida desse paciente, que a doença continue se comportando nele da maneira com que ela vem se comportando, ele vai continuar seguindo a sua curva de percentil. Ou seja, nós já podemos prever que esse paciente, antes de completar 60 anos, ele vai ter um score de cálcio de 400. Ou seja, antes dos 60 anos, esse paciente já vai estar na faixa de score de cálcio de alto risco. Ou seja, embora hoje ele não seja de alto risco, em breve ele atingirá esse patamar e assim sucessivamente. Se nada for feito, aos 65 anos ele já vai ter um score de cálcio de 850 e antes dos 70 ele já vai ter um score de cálcio maior do que 1000. Ou seja, o percentil ele nos fala sobre o comportamento da doença nesse indivíduo e ele é especialmente útil justamente nesses pacientes mais jovens que em geral têm score de cálcio em valores baixos, ou seja, eles quase sempre caem na categoria de baixo risco, mas a gente já consegue pensar um pouquinho em relação ao futuro desse paciente, levando em consideração o percentil. Bem, e para finalizar o score de cálcio, falar um pouco sobre a idade arterial, que, enfim, alguns laudos já incluem. É um cálculo interessante, é uma medida de fácil entendimento, especialmente para o paciente. Eu vou tentar ilustrar aqui de onde ela é tirada, né? Como é que esse valor é calculado. Então, alguns pesquisadores avaliando pacientes do próprio estudo MESA viram algo, em primeiro lugar, que a gente já sabe, que o risco de eventos cardiovasculares maiores ele aumenta conforme aumenta a idade dos indivíduos. E eles viram também que esse risco de eventos cardiovasculares maiores aumenta conforme aumenta o score de cálcio. O que eles fizeram foi tentar relacionar as duas coisas. De que forma? Mais um exemplo aqui. Vamos imaginar agora um paciente de 50 anos, que estaria nessa faixa de risco, considerando a sua faixa etária, mas que tem um score de cálcio de 100. E, portanto, em relação ao score de cálcio, ele está num nível de risco maior do que aquele que a gente esperaria pela sua idade. O que esses autores propuseram foi uma maneira de transformar esse risco visto pelo score de cálcio em um valor de idade, ou seja, em que faixa etária a gente esperaria encontrar esse risco aqui que o score de cálcio está prevendo. Nesse exemplo aqui, seria aos 73 anos. E aí, esse número aqui, eles chamaram então de idade arterial. Ou seja, esse paciente de 50 anos, que tem um score de cálcio de 100, na verdade, tem um nível de risco, né, um patamar de risco visto em pessoas de 73 anos, e, portanto, a sua idade arterial seria 73 anos.
O interessante dessa medida é justamente porque ela é muito fácil de entender. Enquanto 100 de score de cálcio, 200 é um número muito abstrato, um paciente de 50 anos que vê que tem uma idade arterial de 73 anos, ele entende que a sua saúde arterial está pior do que deveria estar. E ao contrário, também se a sua idade arterial for menor do que a sua idade cronológica, sinal de que a sua saúde arterial está até melhor do que ela deveria estar, ou seja, ele de certa forma é até mais jovem do que a sua idade cronológica diz no que diz respeito à saúde das suas artérias. Bem, então, para fechar o score de cálcio, só fazer alguns comentários, lembrar algumas coisas importantes a respeito do score de cálcio. Em primeiro lugar, lembrar que ele é um exame rápido e que não utiliza contraste. O objetivo dele é detectar e estimar a extensão da teromatose coronariana. A gente sabe que a gente não está avaliando as placas não calcificadas, o que a gente está vendo é só o componente calcificado, mas ele é um marcador da presença de outras placas. Ele é como se fosse a ponta do iceberg. E, portanto, essa ferramenta é uma ferramenta de screening, de rastreio de doença coronariana e não uma ferramenta diagnóstica. Ele é um robusto marcador prognóstico, ele é superior a scores clínicos, como eu já falei, ele é superior a outros métodos no que diz respeito à previsão de risco cardíaco, como, por exemplo, ele é superior à ultrassom de carótidas. E reforçando mais uma vez, não avalia o número arterial e, portanto, se você tem um paciente com dor torácica e você quer investigar doença coronariana obstrutiva, esse não é o exame. Se a ideia é fazer diagnóstico de doença obstrutiva, a gente tem para isso a angiotomografia de coronários. Tá? Então, a angiotomografia de coronários também é uma tomografia do coração, também as imagens são adquiridas sincronizadas ao eletro. A diferença aqui é que a gente usa contraste, né? A gente vê na imagem claramente que esse exame foi feito com contraste, com isso a gente consegue enxergar o interior da artéria e a gente consegue enxergar não só o componente calcificado da aterosclerose, como também a sua porção não calcificada e o grau de estenose que cada uma dessas lesões provoca. Bem, em relação ao laudo da angiotomografia de coronários, a primeira parte é muito familiar, né? A angiotomografia de coronários é uma angiografia não invasiva, ou seja, as informações básicas do laudo são aquelas que a gente já tinha na angiografia invasiva, que é o cateterismo. E quais são? Em primeiro lugar, a descrição da anatomia coronariana, se os vasos têm origem normal, quais são os seus, se são calibrosos ou não, quantos ramos eles têm, e etc. Diz se existem ou não lesões coronarianas e quantifica a gravidade da estenose que elas provocam. Tá? Então aqui só uma ilustração para comparar, vocês verem o que é uma imagem da angiotomografia de coronária e o que é a imagem do cateterismo e a semelhança dessa lesão aqui na coronária direita vista a angiotomografia de coronária e vista o cateterismo. E, portanto, esse é o primeiro dado apresentado na angiotomografia. Se existem lesões coronarianas, quantas são, onde elas estão e que gravidade, que grau de estenose elas provocam. Fora essas duas informações, a angiotomografia é capaz de fazer algumas coisas que o cateterismo não é. Ou seja, o cateterismo ele consegue ver muito bem o lumen arterial, mas a angiotomografia de coronárias vê mais do que o lumen. Ela vê a parede da artéria, ela vê a composição das placas. Então, uma das coisas que a gente tem na angiotomografia é a capacidade de caracterizar as placas. Em relação ao grau de estenose, é muito comum que as estenoses sejam classificadas em faixas, ou seja, existe uma lesão que produz uma estenose entre 30% e 50%, entre 50% e 70%, ou maior ou igual a 70%. Boa parte dos laudos é escrita dessa forma, isso até é uma recomendação, e ele não implica em insegurança da pessoa que está laudando. Ele não sabe o que ele está vendo, então ele está chutando um valor de um valor a outro. Isso não é bem isso. Essas faixas de valores elas têm a ver, em primeiro lugar, com a menor resolução espacial que a gente tem na angiotomografia de coronárias comparado com o padrão ouro, que é o cateterismo. Por isso a gente não tem a mesma capacidade de prever de uma forma tão precisa a gravidade das estenoses. Mas, do ponto de vista prático, a gente consegue enxergar muito bem em que faixa de gravidade essas lesões estão. Ou seja, se elas são não obstrutivas, se elas estão num grau de obstrução intermediário ou se elas são de fato graves. E hoje a angiotomografia de coronárias é o exame não invasivo mais acurado para o diagnóstico de doença coronariana, se a gente levar em consideração que o CAT é o padrão ouro. Bem, em relação à composição das placas, isso eu já tinha começado a comentar, portanto, a gente vê se tem calcificação ou não, se tem muita calcificação, pouca calcificação, se não tem calcificação nenhuma. Esses são dados que cada dia mais são estudados na tentativa de identificar aquelas lesões que têm um risco maior de instabilidade. Fora isso,
no contexto de uma dor torácica de início recente, síndrome suspeita, né, de uma síndrome coronariana aguda, já existem algumas características de placa que também estão associadas a esse diagnóstico, que são elas o remodelamento positivo, a baixa atenuação das placas, o que indica que aquela placa ali tem um maior conteúdo lipídico, calcificações focais e sinal de anel de guardanapo. São algumas das descrições que podem aparecer no laudo. O que elas significam é que essas lesões costumam estar mais associadas a eventos agudos e a síndrome coronariana aguda. Aqui mais aquela mesma imagem da coronária direita, que a gente tem uma descendente anterior, sem nenhuma lesão, um exame normal. Fora essas imagens bidimensionais, é também comum que a gente tenha essas imagens tridimensionais. A imagem tridimensional ela não é diagnóstica, que o objetivo, a gente não usa essa imagem para quantificar lesões. Aqui a ideia é justamente mostrar a anatomia coronariana e mostrar a importância de cada vaso, qual é o território que cada um irriga. Fora essas informações semelhantes ao cateterismo, e fora a questão da composição das placas, existem algumas outras medidas que podem aparecer no laudo. Tá? São 2 scores, um é o CIS, que ele mede a extensão da aterosclerose coronariana, e o outro é o SSS, que mede a extensão e a gravidade da aterosclerose coronariana, e a função deles é um pouco parecida com a do score de cálcio, ou seja, é um medidor de risco. Quanto maior esses scores, maior o risco de eventos. Aqui com a vantagem de que a gente está vendo não só o componente calcificado da aterosclerose, mas sim o componente não calcificado também. Então a gente consegue ver placas não calcificadas que não seriam vistas ao score de cálcio. E a gente ainda pode colocar como um peso a própria gravidade da estenose. Por fim, o CAD-RADS, que é uma classificação internacional, semelhante ao que a gente tem já para exames de imagem de mama. A ideia aqui é categorizar o laudo, ou seja, pegar as informações do laudo e colocar dentro de certos subgrupos que são então relacionados a uma investigação subsequente proposta. Bem, aqueles de vocês que tenham laudos que já constem essa classificação, ela é do ano passado, ela está começando a ser adotada, está na sua primeira versão ainda. Quem quiser pode usar essa tabelinha aqui para consultar, tem um artigo também para quem quiser dar uma olhada. Bem, era isso que eu tinha para passar nessa apresentação. Até a próxima.